Bom, dando continuidade ao nosso evento, iniciaremos agora a última apresentação, que será da empresa Rumo. Com a palavra, a senhora Adriana Kanashiro. Adriana, a senhora tem 30 minutos. Obrigada. Obrigada, Damiana. Obrigada, pessoal do INPA. Meu nome é Adriana Kanashiro, eu sou gerente de inteligência de mercado da Rumo, e acho que eu já posso compartilhar minha tela, né? Vamos ver se vai funcionar. Acho que sim. E eu vim falar de um problema... Apareceu? Deu certo, né? Deixa eu só me minimizar, porque senão eu fico me vendo. Bom, vim falar de um problema, de uma proposta de um problema, né, para ser tratado aqui nos próximos 5 dias de workshop. A ideia é a gente olhar o mercado de exportação de grãos e observar como variáveis econômicas, agrícolas e meteorológicas afetam esse mercado. Mas antes da gente entrar propriamente dito, né, no problema, eu queria falar um pouquinho da Rumo, e aí sim contar como é a operação ferroviária, e para depois a gente entrar em detalhes, né, do que é esse desafio, quais dados a gente vai utilizar e o que a gente espera como resposta. Bom, primeiro, a Rumo é uma operadora logística focada na operação ferroviária, tem mais de quase 14 mil quilômetros de linhas ferroviárias, principalmente ali, né, do centro-sul para baixo, em direção ao sul do Brasil, e basicamente liga as principais regiões produtoras do Brasil aos portos, né, para fazer o escoamento da carga, principalmente commodities agrícolas, no caso a soja e o milho, mas também diversos outros produtos. A gente tem trechos bastante importantes de fluxo para o mercado interno, através de container, de outros produtos, como açúcar, fertilizantes, mas acho que hoje o foco do nosso problema vai ser mais voltado à soja e o milho. E aí, falando um pouco mais da Rumo, a gente, falando em números, né, para vocês terem um pouco de percepção do tamanho da Rumo, né? Hoje a gente tem mais de 9 mil colaboradores. No ano passado, a gente performou 3,7 bi de EBITDA e um lucro líquido de 300 milhões. São valores bem impressionantes. E, bom, além de trabalhar com trens de uma maneira simples, a Rumo ela está muito bem localizada através das suas malhas, né, e da concessão, para justamente fazer a ligação entre a produção e os portos, né, de escoamento. E aí, falando um pouco mais do porquê que a gente está aqui hoje, e aí eu acho que no começo eu me apresentei, talvez eu não tenha falado, mas eu sou gerente de inteligência de mercado na Rumo, trabalho na Rumo há 8 anos, e, na verdade, estou há um pouco menos de tempo na inteligência, né? Então, eu tenho permissão para falar alguma coisa errada, mas eu não vou falar, prometo. Bom, o que a inteligência de mercado faz, então, na Rumo? A função da nossa área hoje é entender o que aconteceu no passado e tentar projetar o futuro. É lógico que essa é uma descrição muito vaga, mas pensando na operação ferroviária, para a gente é muito importante entender onde está a produção. Né? Se a gente está falando da produção de soja e milho, quem são os maiores produtores, onde eles estão localizados? Como que isso evoluiu ao longo dos últimos anos, dos últimos 10 anos, por exemplo, e como a infraestrutura está localizada em comparação a esses pontos produtivos. Paralelamente, a gente, dentro da inteligência, também tem o papel de olhar a concorrência. Então, como que a infraestrutura dos concorrentes, tanto do modal rodoviário, quanto hidroviário, quanto outras concessionárias ferroviárias, como que eles estão localizados, se estão fazendo investimentos, se estão captando mais mercado ou menos mercado do que a gente, como que eles se comportam frente a essas mudanças de localização da produção. Mas o tema hoje não vai olhar muitos concorrentes, a ideia é mais olhar mercado, produtor, exportador, e por que isso é importante, né? Por que a gente, né, a Rumo trouxe esse problema para essa discussão? Principalmente porque a nossa função dentro da inteligência de mercado é fornecer essas informações para as outras áreas da empresa, né? Principalmente as áreas operacionais e estratégicas. Então, a ideia bom, se a produção está mudando de localização, como a gente reage?
Se a produção está muito concentrada em determinado mês, a gente tem capacidade para atender? Ou a gente precisa realizar investimentos? Como que a gente faz a gestão de todas as locomotivas e vagões para atender essa demanda, né? Então, ser assertivo nessas projeções para as próximas semanas, para os próximos meses, é muito importante, tem um valor muito grande, não só dentro da Rumo, mas no mercado como um todo, né? Não só a Rumo, como outras concessionárias e outros operadores logísticos olham muito o mercado e tentam fazer projeções, né, com a maior qualidade possível. E aí, falando propriamente do desafio, o que a gente vai propor hoje? Entender como que o mercado, né, e projetar os valores de exportação para os próximos meses, ou seja, quanto de soja e milho vai sair pelos portos do Brasil nos próximos meses. E por que é tão específico, né, a soja e o milho? Quando a gente pega a produção brasileira, a gente vê que os maiores produtores são os estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande, um pouco de Santa Catarina, e pelos portos desses últimos estados, né, basicamente Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Rio Grande, que saem essas duas commodities, né, a soja e o milho. E a gente quer entender como que isso acontece. Para entender isso, eu trouxe aqui, de uma maneira bem simples, um gráfico da distribuição desses produtos ao longo dos últimos anos, por produto, né? Então, a gente vê que tem uma concentração grande ali no primeiro semestre, no eixo X, a gente vê os meses, né? De 1 a 12, janeiro a dezembro. A gente vê ali que pelo mês 4, 5, abril, maio, tem um pico grande, que é o pico da soja sendo exportada, e no segundo semestre, ali pelo mês de agosto, setembro, tem um segundo pico, um pouco mais achatado, que é o do milho, né? Então, os portos brasileiros, aqui eu trouxe todos os portos, né? Então, os portos brasileiros, eles transportam, basicamente, no primeiro semestre, soja, e no segundo semestre, o milho. Acho que o gráfico anterior, ele tinha um formato mais ilustrativo, na verdade, apesar de usar dados reais, mas para a gente entender que existe um comportamento de grãos de soja, um comportamento mais focado na soja, né, para exportação no primeiro semestre e para o milho no segundo semestre. Mas eu quero falar um pouco mais dos dados e da dinâmica do mercado, por que é tão importante a gente prever e como a gente vai fazer para prever esse comportamento, se essas curvas vão ser mais achatadas e distribuídas ao longo dos meses, ou se elas vão ser mais agrupadas, né, tendo picos de movimentação em alguns meses em específico. Talvez eu devesse ter falado no slide anterior, vou até voltar para facilitar. Tem uma coisa que é muito importante para o transporte, de um modo geral, é que esses picos concentrados, eles são ruins no sentido de, geralmente, não tem capacidade suficiente para atender. Então, o que acontece? O frete rodoviário, por exemplo, vai lá para cima, porque tem muita demanda e pouca oferta. É a mesma coisa do frete ferroviário, né? Existe uma limitação de capacidade. Então, ter esses picos muito concentrados é ruim para o transporte. Mas por que eles acontecem, esses picos? Na verdade, o mercado de commodities como um todo, e aí talvez agora sim eu posso falar dos dados, o mercado de commodities como um todo, ele tem variáveis, ele varia, na verdade, conforme uma demanda mundial, né, até eu coloquei ali um equilíbrio entre a demanda mundial e a produção, né, e a oferta dessas commodities. Basicamente, falando aqui no caso do Brasil, né, o quanto que foi produzido em cada safra bom, esse pico ele é muito acentuado, é porque existe uma demanda muito forte em um determinado momento do ano. E aí, falando mais especificamente, então, dessa sequência, né, o que a gente quer olhar? Pensando na produção, a gente quer olhar como que é o plantio, como que foi o plantio, se ele foi mais acentuado ou menos acentuado, se houve um crescimento de área muito grande, ou se as áreas dedicadas a esses dois produtos, né, a soja e o milho, se eles foram, né, mais ou menos constantes ao longo dos últimos anos. Dando um spoiler, né, como eu já conheço os dados, eu posso falar que, como eu já citei anteriormente, o mercado de commodities, ele é um mercado que ele é regido por um trade mundial,
Então, o valor em si do grão, ele varia conforme a demanda e a oferta desse produto no mundo. Então, imagina que você é um produtor, dono de algumas terras, né, de alguns hectares de terra, no Mato Grosso, por exemplo, no início da safra, você vai pensar, bom, qual que é o produto que me dá mais dinheiro? Que eu vou ter menos custo para plantar e mais custo na hora de vender. Então, no momento que o produtor vai escolher qual que é a cultura que ele vai plantar naquela safra e qual que é a área que ele vai dedicar para essa cultura, ele vai olhar como que está o preço do grão no mercado internacional, se existe uma tendência de aumento ou de queda, né? Bom, e aí, como a gente está falando de agricultura, é muito importante olhar a chuva. Então, tem que chover e chover no momento certo. Tem que chover depois do plantio e na hora da colheita não pode chover, porque atrapalha, né, a passagem das máquinas. Acho que até o meu colega mais cedo da Exalc comentou sobre a importância, né, dos dados meteorológicos para a agricultura e, nesse caso, não é diferente, né? Os dados meteorológicos também são muito importantes. Então, a gente quer entender como que isso afeta. Por exemplo, no ano de 2021, a gente teve uma estiagem muito grande, ou seja, não choveu como deveria, né, em muitos estados, na verdade, no Brasil inteiro. Então, a gente quer entender como isso afeta não só o plantio e a colheita de fato, a produção, mas a exportação mesmo do grão. Então, se eu tenho uma safra menor, o que vai acontecer com a exportação? Ela vai ser mais acentuada ou menos acentuada, né? E aí eu até já andei algumas etapas, né? Eu estava falando do plantio, falei um pouco da colheita, e aí eu chego ali no valor de produção da safra. Essa produção, ela tem, a gente pode simplificar, basicamente dois destinos. Ou ela vai atender o mercado interno para ração animal, das granjas ali no sul do Brasil, ou dos enfim, criadouros bovinos, e, enfim, de várias outras, suínos, etc. Ou ela vai ser armazenada e exportada através desses portos, principalmente os portos do sul ali, de Santos, como eu já falei, né, Paranaguá, mas também os portos do norte, né, do famoso Arco Norte, de Itacoatiara, Porto Velho, Vila do Conde e Itaqui, enfim, entre outros. Bom, então a produção tem dois destinos, ou ela vai ficar no mercado interno, vai ser consumida de alguma forma, para virar ração, provavelmente, ou então, mesmo para novas semeaduras, enfim, porque o percentual é muito pequeno, ou ela vai para exportação. E a gente quer entender, enfim, em que momento essa decisão é tomada e como essa decisão é tomada, e se a gente pode prever, de alguma forma, essa decisão, a quantidade que vai para exportação. Então, eu falei, bom, ali nessa primeira linha ali, com as setinhas, eu tenho mais ou menos um fluxo físico. Na parte de baixo, eu coloquei ali a chuva, que afeta principalmente, né, o plantio e a colheita, e ela pode eventualmente afetar a movimentação e exportação, mas pouco, acho que talvez seja mais de maneira indireta para indicar através, né, da mensuração do tamanho da safra. E aí eu coloquei também lá uma capacidade de armazenagem ali do lado direito e uma capacidade portuária que dão indícios de como vai ser a exportação, de como pode ser a exportação, né? E aí, atravessando o painel inteiro, eu coloquei a comercialização. Como eu falei antes, o mercado mundial de grãos, ele enfim, é feito através da Bolsa de Chicago. Então, a gente consegue olhar hoje quanto que vai estar custando uma soja que vai ser entregue em dezembro desse ano, ou em janeiro ou em fevereiro do ano que vem. E essa informação que é usado principalmente no plantio, mas talvez na colheita, talvez um grão mais valorizado acelere a colheita, talvez ele acelere a exportação, não sei, talvez essa seja uma das intuições que a gente gostaria de testar através desses modelos de machine learning, né, que a gente pode usar aqui nesses próximos 5 dias. Bom, falei da comercialização, e aí tem uma última coisa ali que, na verdade, eu também já adiantei, que é com relação ao mercado mundial do grão. Eu falei bastante de Chicago, né, do preço da commodity em si, mas tem também a questão do prêmio,
que é, em poucas palavras, a valorização do produto nacional, soja ou milho, com relação ao preço de Chicago, né? Está sendo cotado na Bolsa Internacional. Então, é comum, por exemplo, em momentos em que está na entre-safra americana, né? Que é o segundo maior produtor dessas commodities e exportador. Então, no momento, como a gente tem calendários agrícolas diferentes, então, no momento que eles estão na entre-safra lá, a soja e o milho brasileiros estão valorizados porque, na realidade, é o único lugar do mundo em que que existe, né, disponibilidade dessas commodities. Ou também, quando existe algum problema na safra americana, por exemplo, uma super seca ou algum furacão, isso também mexe com o valor do prêmio, não só com o valor da commodity em si, né? E aí, por último, a gente tem o impacto do mercado mundial de frete marítimo, porque, no fim, esses navios que, bom, são utilizados para o transporte da soja e do milho, né, dos portos brasileiros para os portos na China, na Europa, Oriente Médio, Ásia, etc., eles também fazem outros caminhos, né, outras rotas, e em função da disponibilidade de navios, inclusive, existe também uma variação do frete mundial, né? E para isso existe um indicador que consegue dar com alguma assertividade a direção em que está indo o aumento ou a diminuição do frete marítimo em função das demandas por esse tipo de transporte. Aqui eu coloquei de uma maneira até mais para consulta algumas das perguntas que a gente se faz, né? E que eu já abordei no slide anterior, conforme eu fui falando, e talvez não valha a pena nem eu ler, porque realmente foram coisas que eu já comentei, né? Por exemplo, quando a produção é maior, a exportação é maior, mas ela é mais rápida, ou seja, ela é mais concentrada em algum mês, ou, no caso, quando a gente recebe as nomeações dos navios, ou seja, existe uma agência marítima que controla ali quais são os navios que estão chegando no porto e com alguns dias de antecedência, talvez uma semana, 10, 15 dias, ela fala, olha, vai vir um navio para ser carregado com soja, vai atracar em Santos daqui a 10 dias. E a gente tem o controle de como que está sendo essa nomeação, se eu estou chamando, né, se eu estou recebendo, na verdade, em Santos, mais navios para soja e para milho, se eu tenho uma fila longa, por exemplo, ou se não, se a demanda mundial está forte, está fraca, aliás, pelo grão brasileiro, então eu tenho poucas nomeações. E como que isso afeta qualquer relação ali de causalidade com o ritmo de exportação, né? Falei também do preço da commodity no mercado internacional e esqueci de dizer, mas eu acho que isso é um pouco intuitivo, né? Esses prêmios a cotação em Chicago, ela é feita em dólar, então a variação cambial também tem um peso para acelerar a exportação, ou seja, quando o real está desvalorizado e o dólar está valorizado, isso tende a acelerar as exportações, pelo menos essa é a nossa intuição, né? E me parece lógico, mas a gente gostaria de testar isso com os dados. Acho que eu já falei um pouco de cada um dos itens, fica o slide aí de referência para as perguntas, né? E aí, bom, eu falei das perguntas, agora vamos falar das respostas, o que a gente espera no fim com esses dados, com essas várias curvas, né? Esses vários históricos. Bom, acho que de uma maneira simplificada, a gente quer duas coisas. Primeiro é entender quais são os fatores que mais aceleram o ritmo de exportação e que, de antemão, eu já consigo dizer que eu vou ter um pico muito grande no próximo mês, ou que não, eu vou ter uma demanda muito flat de transporte, de demanda, né, por transporte ferroviário, hidroviário, enfim, não importa, mas de transporte em direção aos portos. Se é a condição da safra, ou seja, se foi uma safra mais forte, ou uma safra mais forte, né, se houve uma quebra de safra, ou se eu consigo associar isso rapidamente com a variação do grão no mercado internacional, né, com os preços futuros, ou com a própria variação do dólar, talvez a variação do dólar seja muito mais importante do que a variação do grão em si.
ou a própria variação do frete marítimo, enfim. Acho que o primeiro passo é entender isso. Quais são os fatores que mais ajudam a gente a prever com mais exatidão a demanda por transporte, ou seja, exportação, no próximo mês. E, em segundo ponto, acho que é prever, e aí, né, numericamente, qual a exportação de soja e de milho no próximo mês ou nos próximos meses. E aí não precisa ser do Brasil inteiro, até porque, pensando na atividade da Rumo, para a gente é mais interessante olhar principalmente os principais produtores, obviamente, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Acho que eu já citei. E, bom, e se eu vou prever para o próximo mês ou para os próximos meses, para daqui a 12 meses, eu gostaria de saber também com que assertividade eu estou fazendo essa previsão, porque, afinal de contas, a cada mês eu posso refazer essa previsão utilizando os dados mais recentes, né, de variação cambial, mesmo de estimativa de produção. E aí eu gostaria de entender, então, se eu estou falando muito lá na frente, daqui a 15 meses, por exemplo, qual é a minha margem ali de erro, né? Com que certeza, na verdade, eu estou prevendo esses valores. E se eu estou prevendo para o próximo mês, aí eu imagino que a gente tenha uma assertividade muito maior. Acho que eu falei muito rápido e cheguei ao fim da apresentação muito rápido. Agora a gente podia aproveitar para abrir para perguntas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o espaço para trazer esse problema da Rumo, e imagino que a gente possa abrir para perguntas, né, Damiana? Obrigada, Adriana. Bom, pelo que eu estou vendo aqui no chat, nós não temos perguntas para serem feitas. Apenas temos aqui o comentário, que eu vou ler para você, do Marinaldo, que ele fala assim: navios e lotes inesperados, frota deslocada, é impossível de realizar transit time. Também, por ele fala: quem sabe seria melhor vocês melhorarem o tempo de resposta, uma vez tendo uma demanda. Eu gostaria de falar sobre isso, sobre esse comentário. Olha, a gente costuma controlar o line-up, na verdade, né, a nomeação dos navios, e a demanda, efetivamente, por exportação, através do line-up, não é alguma coisa que a gente consiga, de fato, controlar como operador ferroviário. Na verdade, a gente fica um pouco passivo, não aguardando, mas, enfim, sujeito às variações desse mercado. Eu digo, o que eu quero dizer com isso independente da capacidade e do preço do transporte ferroviário, a gente tem pouca influência sobre o movimento do mercado, né? Ele é muito mais responsivo a essas variações de demanda mundial, de comportamento do frete, comportamento do mercado futuro. Não sei se eu respondi a pergunta, ou, enfim, ou o comentário. Temos aqui agora uma pergunta do Samuel. Ele está dizendo assim: você saberia responder qual país é o maior importador de soja e milho brasileiro? A gente é muito dependente da China, mas também a gente envia bastante para a Europa, enfim, Ásia, África, na verdade, um pouco para todos os lugares. De novo, o operador ferroviário, o operador logístico, também tem pouca influência sobre estes destinos, né? A gente não consegue selecionar, filtrar, mas a gente sabe que os portos, por exemplo, que a Rumo atende, eles são bastante competitivos para essa rota para a China, né? E um pouco menos competitivos para as rotas que sobem o Atlântico e vão para a Europa. Por exemplo, os portos que estão mais ao norte estão muito mais próximos da Europa, mas em compensação, para o transporte até a China, eles vão percorrer uma distância maior, porque vão precisar ali fazer um caminho maior no Atlântico. Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta. O horizonte de programação é de apenas um mês? Não, na verdade, a gente gostaria de olhar os próximos 15 meses, né? Que seria até o fim da safra e mais metade da próxima safra, né? Mas a gente acredita que, como essas variáveis, elas são muito, enfim, elas oscilam muito, a gente talvez tenha pouca assertividade olhando
num horizonte tão longo de 15 meses. Por isso, a proposta, né, de fazer mês a mês essas previsões, né, olhando o próximo mês e olhando os próximos 15 meses, e também avaliar qual que é a assertividade de cada uma dessas previsões. Entendi. Na verdade, é um problema disfarçado de vários, ou, na verdade, vários problemas disfarçados de um problema só. Perfeito. Adriana, tem aqui mais uma pergunta para você. Qual o tempo de posicionar uma frota para atender o carregamento de um navio? Não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá, falando um pouco de números. No nosso, a gente arruma, tem um terminal em Santos, e um dos nossos armazéns mais modernos, eles têm mais ou menos 100 mil toneladas de capacidade estática, né? Isso, em média, deve dar para atender 2 navios, né? Entre 50 e 60 mil toneladas por navio. E um trem, ele tem, hoje, as nossas composições mais modernas têm 120 vagões, o que dá mais ou menos uns 2 quilômetros, né, de distância, e em volume, 14 mil toneladas, acho que é isso. Certo. 30 mil toneladas por vagão, não? Por vagão. Eu vou pedir ajuda dos universitários, porque eu já não sei mais fazer essa conta. 30 mil é o equivalente a um caminhão um pouco maior, né? É um pouco maior que um vagão. 30 mil toneladas. Os que passam aqui em São Carlos, acho que são 30 mil toneladas por vagão. Eu acho que os 30 mil toneladas talvez seja para alguns produtos específicos, por exemplo, o farelo, né, que tem uma distribuição um pouco diferente dentro do vagão. Eu acho que os nossos mais modernos é de 80 mil toneladas, ou talvez 90 mil toneladas. Acho que é isso. Se eu tiver errado, depois eu me corrijo e passo certinho a informação para vocês. Ao vivo é muito mais difícil, né? Bom, uma última pergunta. Qual é a métrica do negócio ou, deixa eu ver, qual métrica de negócio é ou será utilizada para avaliar as possíveis soluções? Não sei se eu entendi a pergunta. A métrica do negócio? Eu acho que, bom, talvez eu tenha que falar um pouco mais da proposta, né, do problema. Acho que o objetivo do problema em si é prever qual vai ser a exportação para o próximo mês. E aí, talvez eu não tenha sido muito clara para dizer como que isso se conecta, né, mais propriamente dito, com o negócio da Rumo. Porque projetar a exportação para o próximo mês na verdade, uma mensuração do tamanho do mercado, do tamanho da demanda por transporte no próximo mês. E aí, óbvio, a Rumo tem competição, e o que a gente mensura, né, internamente na Rumo qual que é o nosso market share, então, quanto dessa demanda a gente conseguiu atender. E aí, o problema aqui é mensurar com mais qualidade e de antemão, e prever, né, de antemão, qual vai ser o tamanho do mercado, para depois a gente conseguir tomar as decisões, as estratégias para atender esse mercado. Perfeito. Adriana, muito obrigada pela sua apresentação. Finalizamos, então, aqui as apresentações de todas as empresas. Teremos um breve intervalo de 30 minutos e, a partir das 16 horas, pedimos que os participantes confirmados acessem a sala do desafio que lhes chamou mais atenção para iniciarmos a organização dos grupos e rascunhos das questões. Queremos lembrar ainda de que o participante tem flexibilidade na escolha do desafio, podendo trocar a qualquer momento. No entanto, os coordenadores podem incentivar que desafios com mais pessoas divulguem os que têm menos participantes. E continuamos à disposição através de e-mail eventos@impa.br para dúvidas e esclarecimentos. Obrigada a todos pela presença e tenham um ótimo evento. Até logo!